muito bem-vindos ao nosso primeiro OpaCast. Então, a gente demorou um pouco para poder lançar, porque tivemos todo o cuidado e carinho para poder selecionar os nossos convidados, e a minha primeira convidada é uma pessoa muito especial, além de uma atleta sinistra, fera aí do Mundial, é a Kathleen Vieira, né, do UFC. Kathleen, muito obrigada hoje por ter aceitado esse convite. Como eu falei, aqui é como se fosse a nossa casa, então seja muito bem-vinda. A Kathleen, ela é atleta do UFC de Manaus, jiu-jitsu faixa preta de judô. Kathleen, conta um pouquinho pra galera que ainda não te conhece, se é que ainda não te conhece, um pouquinho da sua história, sobre como você começou e um pouquinho da sua trajetória. Então, primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história, Porque geralmente as pessoas só veem ali a Kathleen lutadora ali dentro, não sabem um pouco da história, da minha caminhada. Então acho que é importante, a gente estar falando isso. O nosso país, carente de inspirações, muita gente passando dificuldade. Então eu fico muito feliz pela oportunidade de falar um pouquinho, da minha trajetória, de onde eu vim. Na verdade eu sou do estado do Amazonas, A capital do Amazonas é Manaus, mas eu nasci no interior, no município de Nova Olinda do Norte. A minha mãe era ribeirinha, Ribeirinha, o que são ribeirinhos? São aquelas pessoas que moram na beira do rio, do Rio Madeira, e lá não tinha, era longe da cidade, não tinha iluminação, não tinha água encanada, não tinha nada. E aí minha mãe era ribeirinha. E meu pai, ele é da Marinha Mercante, que levam petróleo, levam soja, entre o Rio Amazonas, porque o estado do Amazonas, não tem estrada como Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, que eles conseguem ir de uma cidade para outra. Então, no Amazonas não, é tudo fluvial, Então meu pai trabalhava nisso e o barco dele quebrou, pelo destino, os planos de Deus, na beira do rio, e assim ele conheceu minha mãe. E ele conheceu minha mãe e ele fazia várias viagens demoradas, naquele tempo era 6 meses, então ele conheceu minha mãe, aí ela tava um mês de grávida de mim, depois ele só chegou no dia que eu nasci, Então depois que eu nasci, ele chegou no dia que eu nasci, tudo mais, depois ele decidiu levar minha mãe para a capital. Então eu cheguei na capital eu acho bem pequena, com 6 meses, e meus irmãos também eram bem pequenos, e a minha mãe sentiu muita dificuldade também, ela passou por muita dificuldade, porque a minha mãe era uma mulher de quase 30 anos, que cresceu na beirada do rio, onde tinha uma paz, um sossego, uma tranquilidade, e ela foi para uma cidade grande, onde você se depara com violência, tudo é longe, tudo é muito distante. Um outro estilo de vida. Isso, uma mudança radical. Então minha mãe sofreu muito. Minha mãe também é um maior exemplo de superação para mim. Minha mãe teve síndrome de pânico, por conta disso, que ela era uma mulher do interior e foi para a cidade. Mesmo assim, ela venceu a barreira, Ela superou, meu pai ficava longe. A minha mãe tinha apenas a 4ª série quando ela veio para Manaus. E hoje a minha mãe é formada, pós-graduada, tem mestrado. Então, assim, eu sempre tive grandes exemplos dentro da minha casa, Não só minha mãe, mas meu pai também, que perdeu a mãe dele muito, muito cedo, muito jovem. E ela já tinha 7 filhos, meu pai era o mais velho e ele cuidou e criou dos irmãos dele. E hoje, quando ele começou a trabalhar também, ele se preocupava em trazer cada um dos irmãos dele, para se estabilizar na vida. Então, assim, eu tive muito, muito exemplo dentro da minha casa, de pessoas de caráter, de pessoas que passaram por dificuldades, romperam barreiras ali, e superaram. Então, assim, agora partindo para a parte da luta, que geralmente as pessoas me perguntam, mas como você iniciou, com quantos anos? Eu acredito muito no que a gente já nasce, predestinado a uma coisa, a gente já nasce com aquilo. Eu acredito que Deus não coloca um sonho impossível dentro do nosso coração, Ele não só dá um fardo que a gente possa carregar. Então eu já nasci com isso. Pequenininha eu assistia o judô, eu assistia o vôlei, eu assistia o futebol e achava aquilo incrível, Aqueles atletas, como que eles conseguiam, fazer aquilo. E eu, quando eu tinha já um entendimento, eu pedia para minha mãe, me leva numa academia, mãe, eu quero lutar. E a minha mãe, por pouco conhecimento, eu não sabia nem o que era uma academia. E meu pai viajava muito, E eu era a única filha mulher dela, Eu tenho 3 irmãos, Tenho 2 mais velhos que eu e um mais novo.
E assim, poxa, a única filha dela, né, quer lutar. E eu sei que eu continuei insistindo nisso. E aí, quando eu tinha uns 12 anos de idade, ela chamou meu pai e falou: Antônio Carlos, eu não aguento mais essa menina dizer que ela quer lutar. Vamos levar essa menina numa academia. E a princípio eu queria treinar judô, né? Porque era um esporte que a gente via bastante na televisão. Hoje em dia não, o jiu-jitsu ganhou seu espaço. Hoje a gente vê vários eventos aí, a gente vê em Abu Dhabi, a gente vê super eventos de lutas casadas, né? Mas antigamente era mais os esportes olímpicos, né? Que eram transmitidos, né? Hoje em dia, graças a Deus, assim, os esportes, o jiu-jitsu está crescendo muito, fico muito feliz com isso. E aí a princípio iria ser o judô, né? E aí minha mãe não sabia a diferença de nada. E aí a gente foi num bairro de Manaus, Campos Elíseos, e aí a gente passou na frente e tinha lá uma academia escrita judô e jiu-jitsu. A minha mãe, é aqui. É aqui, tá escrito judô, deve ser tudo. Mas lá, apesar de estar escrito judô e jiu-jitsu, o forte era o jiu-jitsu, né? Mas lá tinha um judô, a gente treinava 2 vezes na semana o judô. Lá eu gosto de falar que lá era uma academia diferenciada, porque hoje em dia a gente vê nas academias que os rolas começam de joelho. Lá não, a gente sempre treinou em pé, sempre os rolas começaram em pé, porque no campeonato não começa no chão, né? A gente já começa em pé. Então isso tudo foi um diferencial para mim, e desde aí eu dei entrada já no mundo da luta ali, sempre gostei de praticar todas as artes. Foquei ali, depois eu treinei o wrestling, nunca tive aquela visão, não, só uma coisa. Eu sempre quis aprender o máximo de lutas possíveis, e tudo isso eu vejo também como um plano de Deus, né? Que lá na frente, hoje eu sou uma atleta de MMA, então esse meu gosto, né, essa minha vontade de treinar todas as modalidades, hoje em dia me serviu bastante para o caminho que Deus me guiou. Já veio te preparando para poder você conquistar muito do que você já tem hoje, né? Isso. Porque é difícil, é uma das coisas que a gente fala muito assim, e que a gente vê muito no dia a dia, né, de atletas, enfim, pessoas que chegam no UFC. Tem uma faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, então normalmente a pessoa sempre foca em um, né, ou no outro. Dificilmente tem um atleta que tem as 2 modalidades, né, no nível máximo. Para quem não sabe, a faixa preta é o nível máximo. Então a Kathleen, ela, inclusive, quando você ganha faixa preta, você pode até dar aula, né, Kathleen? Você pode orientar. A Kathleen representa hoje as meninas também na Nova União, né, uma das faixas pretas. Tem várias meninas de muito potencial na academia, vale a gente ressaltar, e hoje ela segue sendo referência e inspiração para muitas pessoas. Kathleen, eu fiz mais ou menos um básico aqui de algumas coisas que eu acho importante para a gente conversar, e eu trago muito para a minha vertente, que é a parte de empreendedorismo, marketing, né? As pessoas que me seguem, as pessoas que têm a OPA também como referência, de que forma, né? O que mudou na sua vida o esporte? De que forma ele conseguiu te transformar? Porque uma das coisas assim que eu considero muito importante, eu sou apaixonada por luta, né? Um dos esportes que eu mais amo, mas ao longo da minha vida, os meus pais sempre me colocaram, né, em atividade física. Então eu tive a oportunidade de fazer handball, assim como lá na Bahia, né, a capoeira é muito forte. Eu fiz capoeira uns 4 anos da minha vida. Inclusive eu saí da capoeira porque eu estava parando de estudar. Eu não queria mais estudar, só queria jogar capoeira, e poucas pessoas sabem disso. E dentro de vários esportes que eu pude praticar, porque a escola tinha muito isso, ele consegue transformar a gente, porque ele consegue possibilitar a gente ter foco, né? A gente melhora nosso nível de concentração. Então, assim, o que você recomenda? De que forma o esporte pode mudar e transformar a vida das pessoas, não só os atletas profissionais? Então, eu tenho certeza, né, que a luta ela tem grande importância na nossa vida, né? A gente pode até fazer várias comparações, tipo assim, a academia, digamos assim, como uma empresa, né? Para a gente crescer, para eu ser uma atleta grande nome e renovada, eu preciso ter disciplina, eu preciso aprender a trabalhar em equipe, né? Porque ele não depende só de mim. Eu preciso que, além de eu tá naquele foco ali, as minhas parceiras também, porque quanto melhor elas ficam, quanto mais técnicas elas ficam, melhor dificulta meu treino, né? Então, assim, numa empresa eu acho que é bem parecido ali. Você precisa ter disciplina na empresa, você precisa
aprender a trabalhar em equipe, né? Todo mundo ali com o mesmo foco, todo mundo ali com os mesmos objetivos. Então eu acho que é bem parecido ali. Às vezes a gente passa por momentos de dificuldade, mas todo mundo tem que estar junto ali. Duas coisas que passam na nossa cabeça numa dificuldade, né? Cara, isso não é pra mim, pô, se tá dando errado, é um sinal de Deus dizendo pra mim que isso não é pra mim. Ou você pode pensar pelo outro lado, que não, isso vai servir pra me fortalecer, né? Se as pessoas que deram certo foi aquelas pessoas que não desistiram diante da dificuldade. Então acho que isso mudou muito a minha vida, assim, o esporte. Eu acho que eu não sei o que eu seria se não fosse esporte. Eu acho que de repente eu tava até, não sei nem falar, na pior das hipóteses até presa, né? Porque ele direciona a nossa vida. Hoje eu posso me considerar assim pelas pessoas que estão à minha volta, que eu sou já ouvi a minha mãe, você é uma ótima filha, você é uma boa filha, uma ótima esposa, uma boa amiga, mas tudo isso eu devo ao esporte. E as dificuldades também que eu encontrei no meu caminho, porque eu já passei por muita coisa. Então eu sei lidar com um certo tipo de situação, eu sei o sentimento que aquela situação está gerando, mas é claro que eu vou sentir de uma forma, você vai sentir outra, mas isso me deixa mais sensível, né? Aquilo, pô, a Marcele está tendo uma dificuldade ali, eu também tive, né? Como eu passei uma dificuldade de uma lesão, eu achava na minha cabeça que eu jamais ia conseguir competir de novo em alto rendimento, que eu assistia os vídeos das minhas lutas e eu chorava. Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir fazer isso, né? E hoje eu vejo meninas que fizeram o mesmo tipo de cirurgia se sentindo dessa forma. E eu posso chegar para ela e falar, ó, isso é normal, eu passei. Tudo isso que você está sentindo, eu também passei. Você tem que se manter firme, você tem que se manter focada. O tempo vai te ajudar a você superar essas dificuldades. Daí que você tem que tirar a sua força, a sua vontade de vencer, de superar, de chegar nos seus objetivos. Então, cara, eu devo a pessoa que eu sou hoje ao esporte, primeiramente a Deus também, que Ele colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, que fizeram eu ter esse foco. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala, ninguém influencia ninguém, mas influencia, cara. Às vezes você tá... uma coisa simples, eu tô convivendo contigo e tu tem uma forma de falar, eu acabo pegando aquela forma de falar sem perceber. Sim. Então assim são com os hábitos também, com a atitude, né? Então é o que eu sempre falo, se você quer ser um leão, se você quer ser um vencedor, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, né? Tanto na luta como numa empresa. Não tem como eu começar um negócio agora, que é muito difícil você abrir um negócio e pegar uma pessoa que é muito pessimista. Não vai dar não, tá difícil, a gente vai começar uma empresa agora, mas tem 5 pessoas também querendo, né? E hoje você vê, um grande exemplo é o criador do Facebook, que, chamou amigos para reunião, a galera não foi, mas quem foi, hoje são milionários, né? E lá atrás muitas pessoas não apostavam também, isso, né? Assim como eu acho que você como atleta também, muitas pessoas deve ter dito, pode ter mais uma, né? Acho que tem muito isso. A gente, e puxando o gancho que você falou, eu acredito muito nisso, que nós somos o gancho das 5 pessoas que estão no nosso convívio. Eu até nem digo as 5, né? Eu digo as 10, porque é um reflexo, é questão de convivência. Então, por exemplo, a Kelly também é uma grande amiga, então eu tenho a oportunidade também de conviver. E assim, a Gil também, que é a esposa da Kelly, tá aqui junto com a gente. E assim, são pessoas que inspiram a gente, né? Porque eu vejo como é que elas lidam com o dia a dia, a rotina. E eu trago isso muito pro meu dia a dia, porque assim como vocês têm todo o planejamento de treino, de alimentação, né? De descanso, que é muito importante, gente. A gente fala muito de ser produtivo e já até falando de uma outra situação aqui, hoje muito se fala de performance, né? De melhorar a performance, de ser muito bom no que você faz, de alcançar o sucesso, mas a gente precisa entender que nós não somos uma máquina, né? É para isso que existe a recuperação, né? E um dos fatores, gente, de hoje a Kathleen ser a minha primeira convidada, é porque muito do que acontece na rotina do atleta é o que a gente traz para o nosso dia a dia, né? Então, assim, a questão do descanso é fundamental. Então, eu fui uma pessoa que nos anos atrás, eu me cobrava muito a excelência e a produtividade, mas eu deixei de lado o fator importante, você descansar, você conseguir ter um momento de lazer, porque isso também é importante, você conseguir estar com as pessoas da sua família, assim como eu, você também é uma pessoa que mora longe, mas
tem uma pessoa próxima a você, né? Então isso é uma das coisas que complementam, né, a rotina de um profissional, seja ele um atleta, ou seja ele um empreendedor, ou um funcionário, enfim. E puxando o gancho do que você falou, Kathleen, você sofreu uma lesão, né? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre o tempo que você ficou parada e um dos pontos assim que eu acho que vale a pena a gente trazer para a galera aqui a reflexão é o que passou na sua cabeça durante esse tempo, né? Além, como você falou, de talvez não voltar ao seu rendimento, mas o que passou na sua cabeça durante esse tempo, o que você fez, porque foi um tempo muito grande, né? Que você não podia treinar e a gente sabe que o atleta ele quer estar em constante movimento. E como você fez para poder conseguir se adaptar à sua nova rotina diante de uma lesão, né? Então, cara, foi bem difícil, né? Além da lesão, o momento que eu tava num momento ali muito bom da minha carreira. Eu tava vindo de 4 vitórias seguidas dentro do UFC, um atleta que estava invicta em ascensão, ganhando das veteranas, ganhando já de 2 mulheres que já disputaram o título, e de uma hora aconteceu isso, mais uma luta eu já disputaria o cinturão. Então eu tive que ter a cabeça muito boa e ter o foco no meu objetivo ali. É tipo, mas é uma comparação à empresa também, já pensou, tá tendo lucro, tá isso, tá acontecendo, do nada e cai. Aí eu vou fechar a minha empresa? Eu vou desistir daquilo? Não, eu acho que a gente tem que depositar fé em Deus, e mais uma vez, né? Ele só dá um fardo que a gente possa carregar. Então foi bem difícil ali eu estar parada e eu vendo a minha categoria rodar, eu vendo que eu era próxima e outra pessoa no meu lugar, e outra pessoa no meu lugar, e tudo acontecendo e eu parada no mesmo lugar. Então foi bem difícil para mim aquilo, não foi fácil, né? Muita ajuda de Deus, ajuda da minha esposa também, que estava ali do meu lado, conversando comigo, que ela sempre falava pra mim, cara, tu fala que tu tem fé em Deus, que tu acredita em Deus, mas agora que é a hora de tu ver que tu acredita em Deus mesmo. Essa é a hora de tu mostrar que tu tem fé. Cadê tua fé? Quer dizer que tua fé é só quando tudo tá dando certo, quando tu tá ganhando tuas lutas, quando tudo tá acontecendo? Não. Mas eu sempre peço para Deus me capacitar. Se demora um pouco, é porque Ele achava que eu não estava pronta, eu não estava preparada para aquilo. Então, assim, foi bem difícil passar aquele momento. Eu já tive outra lesão também no joelho, num momento parecido também. Eu estava numa época muito boa ali no judô, já estava de reserva da seleção ali, sub-20, sofri uma lesão também no joelho, então deu uma freada ali, mas é tipo que meio uma coisa esquecida, entendeu? Eu tinha esquecido de como era passar por aquilo, entendeu? É muito difícil, é um sentimento de impotência. Você se sente a pessoa mais fraca do mundo, porque até para você ficar de pé você precisa de uma muleta, né? Você precisa daquilo, então é muita paciência, né? Muito foco, você ter que se adaptar com uma rotina. Então, só de eu ir para a piscina eu já ficava feliz, porque eu estava fazendo alguma coisa ali. Aí tem uma hora que, não é porque a gente é atleta, que a gente não passa dificuldade. Pô, teve hora que eu fiquei depressiva ali. Tinha hora que ela ia trabalhar, ela chegava, eu estava do mesmo jeito, pô. Eu não tinha tomado banho, eu não tinha feito nada, eu queria comer. Só queria saber de comer, e a minha cabeça, pô, eu não sei nem quando é que eu vou voltar, eu vou comer. Então eu comecei a subir muito de peso, isso foi me deixando, tipo, depressiva, eu não queria saber de nada, eu tava irritada, e comia, descontava na comida, comia mesmo. E cara, foi muito difícil, porque isso afetou a minha vida profissional. Eu tive outros problemas também financeiros, né? Porque muita gente não sabe, né? Mas a vida de um atleta é muito difícil, cara. É muito difícil. É um investimento muito grande. Quando você tem a sorte, a bênção de estar num grande evento, né? Graças a Deus como eu tô. Quando você luta, você tem seu dinheiro. Mas os atletas que estão começando, você gasta ali, eu vou chutar o mínimo. Você gasta 5 mil para você se preparar para uma luta e você ganha 300. Né? Então as pessoas não sabem, né? Além de todo o esforço que vocês têm, não só físico, vocês ainda têm um esforço para poder conseguir se manter financeiramente, né? Porque se também você não tiver um patrocinador,
acho que a dificuldade ela é dobrada, porque o atleta tem que se esforçar. Em sua maioria, os atletas normalmente não moram nas suas cidades, Não. né? Então aqui no Rio de Janeiro e na equipe que a Kathleen treina, que é a Nova União, a maioria dos atletas vem das suas cidades para cá. Então assim, tem despesa de aluguel, alimentação, tem que custear os treinos, porque os professores e bons professores a gente sabe que merecem também ser bem remunerados, né? Então tem o custo das aulas, porque não existe só as aulas coletivas, né? Tem que ter aula particular, né? Então assim, é uma despesa muito alta. Então além de todo o sofrimento que tem para conseguir lidar com essa rotina, ainda tem a parte financeira, que é uma parte difícil. E assim, Kathleen, quando você se viu assim nesse momento de que eu lembro bem na época que você estava se tratando da lesão no joelho, você não podia sair, tinha algumas situações assim, né, por conta da fase de recuperação. Nesse momento, assim, o que você buscava fazer para poder tentar sair daquilo ali? Porque a gente sabe que é difícil, porque é muito fácil falar, ai, nossa, eu superei e tal, mas ninguém fala da parte ruim que passou, né? Como você tá trazendo aqui pra gente, que você se viu depressiva, assim, o que foi assim que deu aquele start, assim, que você falou, não, chega, eu preciso voltar ao meu ritmo, mesmo sem ser o ritmo de treinamento? Então, eu comecei a ver também que a minha categoria estava rodando e que as meninas estavam aproveitando a oportunidade que estavam surgindo para elas, e eu não podia me sabotar mais, ficar para trás mais do que já estava acontecendo, né? E eu botei na minha cabeça, cara, eu já passei por isso uma vez, eu já superei isso uma vez, eu posso fazer de novo. Eu tenho vários exemplos de superações dentro da minha casa, eu tenho vários exemplos de pessoas que deram a volta por cima, e eu parei de me fazer de vítima, de coitada, porque isso era uma lesão que precisava de tempo. Depois de um tempo eu ia malhar, fortalecer e ia voltar. E quantas pessoas que não estavam internadas no hospital, que não tinham mais expectativa nenhuma, sim, ou tinham perdido uma perna, ou tinham perdido um braço, ou estavam passando por situações de uma doença incurável que não tinha mais nenhuma chance. Então isso me acordou, entendeu? Eu gosto muito tipo, olhar as redes sociais, eu gosto de olhar o Facebook, porque a gente aperta em vídeo e eu fui vendo, sim, porra, havia crianças na África morrendo de fome. Cara, teve uma coisa que mexeu muito comigo, que eu vi das crianças na África, eles estavam fazendo tipo um bolo de barro para comer, pô, para saciar a fome. Então eu falei, caraca, eu tenho comida, eu tenho uma casa para morar aqui, não é meu, mas eu tenho um aluguel para pagar. E quantas pessoas estão passando dificuldade, eu estou aqui me fazendo de vítima por causa de uma lesão que eu vou superar daqui a pouco, que só requer tempo. Então isso foi um start muito grande para mim, né? Porque às vezes a gente se vitimiza muito, pô, eu tô não sei o quê. Cara, uma hora dessa que a gente tem que ir no hospital e ver o que realmente é. É aquele verdadeiro parar de reclamar, né? Parar de reclamar. Acho que a gente reclama muito, né? E cada vez mais a gente tem que dar valor a tudo que a gente tem, porque a gente vê tantas situações que tem, como você falou, né? Pessoas passando realmente pela dificuldade mesmo, que a gente acha que tem que olhar pra cima e dizer assim, não, eu agradecer por tudo que eu tenho, né? E é muito importante isso, é tempo. Acho que tudo na vida é, sim, tempo, né? Acho que você mudar a sua rotina por exemplo, se você sai de um esporte e resolve de repente, não quero mais essa carreira de atleta, não é que você abandonou a sua carreira de atleta, é que isso te construiu porque você quer lá na frente. São fases, né? São fases. Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que venho do mercado do show, né? Eu amo fazer produção, mas assim, eu identifiquei que era uma coisa que eu não queria para o fim da minha vida, porque eu falei, mas quantos anos eu vou ter que ficar nessa loucura de segunda a segunda fora da minha casa, que praticamente eu poderia até morar no flat, porque eu não ficava em casa. E eu ficava pensando isso constantemente e tal, e algumas pessoas falam assim, pô, mas você não faz mais show. Gente, não é que eu abandonei, eu sou produtora, eu amo, né, faço esporadicamente produções quando me convidam, e eu acredito muito no trabalho, né, hoje graças a Deus eu posso dizer, não, eu tô dentro desse projeto, então não é qualquer projeto que eu entro, mas eu identifiquei que para ter qualidade de vida no futuro, era preciso eu ter o meu próprio negócio, eu ter melhor ainda a minha estabilidade, e eu conseguir implantar e implementar as minhas ideias dentro da minha agência, porque a gente sabe quando a gente trabalha em uma empresa, a gente é funcionário,
nem tudo a gente consegue aplicar, né? Porque tem uma hierarquia, tem alguns planejamentos que não são viáveis. Então, assim, tudo isso eu acho que é um processo que a gente constrói ao longo da nossa vida. Então, quando você chegar à fase de se aposentar, que graças a Deus está muito longe, seja lá, se você quiser fazer uma coisa que não tenha conexão com a luta, tá tudo bem também. Porque tudo que você veio construindo foi uma jornada para te tornar o que você vai ser lá na frente. Né? E para quem não sabe, a Kathleen veio de uma vitória no UFC, ela lutou recentemente em Abu Dhabi, mas até chegar na vitória teve bons passos, porque quantas vezes a sua luta foi cancelada, Kathleen? Eu acho que chutando umas 4. Na verdade, eu ia lutar em maio, aí aconteceu essa pandemia toda, pegou todos nós de surpresa, foi cancelado. Aí marcado para dia 1º de agosto com uma nova adversária. Aí mudou do dia 1º para o dia 8. Aí já foi 3 vezes, né? Dia 8. Chegou no dia 8, caiu minha luta também por conta do visto, por conta da pandemia. Esperava que fosse abrir o consulado, não abriu, caiu. Aí me jogaram para setembro, dia 26 de setembro. Chegou 26 de setembro com outra adversária, né? Não era mais a mesma. Chegou dia 26 de setembro, aí eu viajei na semana da luta. Quando eu cheguei lá, mudou mais uma vez a adversária, né? Então foi 5 trocas aí, né? Mais 4 de datas e a última foi de adversária, né? Então foi um trabalho psicológico muito grande. Além disso tudo, né, perdi meu corner, né? O mestre Dedé não conseguiu entrar, que é um dos meus principais corners. E é um cara que é extremamente inteligente, né? Quem convive com ele sabe. Então, assim, isso mexeu comigo bastante, como mudou minha adversária, né? Eu sabia que se eu sentisse alguma dificuldade no meio da luta, eu sabia que ele ia estar lá no corner e ia dizer: Kathleen, muda o jogo, Kathleen, você precisa fazer isso. Né? Mas, graças a Deus, Deus nunca me desamparou e o mestre Marcos Louros também estava presente. Na verdade, desde a primeira luta que marcaram, eu já estava fazendo camp com ele, então... Até nisso Deus é perfeito, né? Ficou só eu e ele, mas ele estava me acompanhando e apesar de ser a primeira luta que ele foi de corner, a gente já estava com uma intimidade muito grande. Para quem não sabe, para toda luta tem um trabalho, um planejamento de estratégias, né? Então a Kathleen é acompanhada hoje pelo Dedé Pederneiras, que é o seu mestre, né? Ele pegou o Covid durante esse processo, já estava lá em Abu Dhabi e não pôde acompanhar a Kathleen na luta dela. Dentro disso, mudou a adversária. Consequentemente, quando muda a adversária, é um outro jogo, porque tem que casar, né? O jogo dela que vamos dizer, a Kathleen veio do judô e do jiu-jitsu. Aí, de repente, se a outra adversária for da trocação, que é a parte da luta em pé, tem toda uma estratégia para isso. Então, estratégia não é só aqui quando a gente faz um planejamento para um projeto ou um cliente. Na luta também tem essas estratégias, então a Kathleen teve que passar por isso. E aí, Kathleen, você hoje está entre as 10 melhores aí da sua categoria. Como que você se sente? Porque, assim, logicamente, quando a Kathleen fala, né, a questão de que está rodando e tal, é porque tem a questão do ranking, né? Então, quando a lutadora vai vindo de uma série de vitórias, me corrija se eu estiver errado, de uma série de vitórias, ela vai subindo no ranking. Sim. Então, quando a Kathleen teve essa lesão, ela ficou sem lutar, então foi descendo algumas casas. E agora ela está de volta, né, competindo aí com as melhores do mundo. Como que você se sente assim? Porque, querendo ou não, você é uma inspiração para muitas mulheres no Brasil, né? O fato de que eu lembro no UFC quando a Ronda entrou, até a Ronda entrar era praticamente impossível. Dana White falava que nunca ia ter mulher no UFC. Hoje você está no UFC, você também está entre as cabeças aí. Me conta um pouquinho assim, qual é a sensação e o que você pode passar para essas mulheres, então, né? Vou falar sobre dois assuntos, né? Mas vou voltar um pouquinho ali. Então, eu era número 2 do ranking antes de tudo isso acontecer, né? Falar mais uma vez que uma estratégia é importante, né? Quando a gente não tem uma estratégia, a gente bota tudo a perder. Então, fiquei esse tempo parada, eu era número 2 do mundo, estava à beira de disputar um título. E aí, passei por todo esse processo de lesão e tudo mais. Fiquei quase 2 anos sem lutar e retornei, né? Retornei ali com aquele sentimento de volta por cima, aquele sentimento de superação, aquele sentimento de esse lugar é meu e ninguém tira, e com esse sentimento todo apaguei a minha estratégia, deixei a minha estratégia de lado, agi pela emoção e acabei sofrendo minha primeira derrota, né? Eu tinha 10 lutas, 10 vitórias e
E aí no meu retorno, além de tudo isso que eu passei, ainda tive que superar uma derrota, né? Mas assim, tudo que acontece na minha vida eu não mudaria nada. Eu não mudaria minha lesão, eu não mudaria minha derrota, porque tudo isso me fez a pessoa que eu sou hoje. Eu precisava disso para amadurecer. Eu sempre falo que era a peça do meu quebra-cabeça ali que faltava. Porque tudo na vida, se você entrar sem uma estratégia do que você vai fazer, não tem como dar certo. Eu estou aqui por estar? Não, eu estou aqui para crescer, para fazer o que eu sou boa. Então, assim, na minha luta, eu deixei me levar ali pela emoção, porque eu queria tanto, eu não queria ganhar, eu queria espancar minha adversária e mostrar que eu merecia uma disputa de título, que eu não caía ali de paraquedas, que era a minha hora e pronto. E não é bem assim, né? Deixei minha estratégia de lado. Muitas pessoas, mas será que você não perdeu porque você estava muito tempo parado, estava sem ritmo? Não, eu estava me sentindo muito bem, eu estava muito bem preparada, não foi falta de ritmo, foi simplesmente a estratégia que eu não segui, né? A estratégia que eu passei 3 meses me dedicando para fazer e chegou na hora da luta, eu simplesmente não fiz, né? Então a culpa é inteiramente, totalmente minha, né? Muitas pessoas, vou dar até o exemplo da minha adversária que eu perdi, da Irene Aldana. Ela me venceu e agora recentemente ela perdeu. E as pessoas que não sabem botaram culpa nos corner dela, entendeu? E as coisas não é bem assim. Não é porque naquele dia você não conseguiu executar a sua estratégia que você tem que abandonar a sua equipe. Quer dizer que eu vou estar contigo enquanto eu tô ganhando, e no dia que eu não ganhar, a culpa é da Marcele. Né? Isso não existe, cara. Isso não existe. Ali do outro lado tem uma pessoa que, assim como eu, quer ganhar, precisa estar brigando pelo seu sonho. Então, assim, já, pegando um assunto mais além ali também, é a falta de empatia das pessoas também, né? De se colocar no lugar. Muitas pessoas só olham aqueles 15 minutos que eu tô ali dentro, mas não sabe quantas horas, quantos dias, quantos meses eu passei me preparando para aquele momento, né? Não é fácil você estar ali. Eu sempre falo que para você subir ali, você tem que ser muito mulher e muito macho para você entrar ali, porque não é fácil você entrar ali dentro, cara. E as pessoas criticam muito, né? Não se botam num lugar, não sabe o que a gente passa. Eu acho que ninguém que entra ali quer perder. Quem é que entra ali para perder? Quem é que quer entrar ali, perder para o mundo todo ver e ser criticado? E isso eu tô pegando leve, né? Isso quando perde, até quando você ganha, você é criticado. Você tá ali, você tá 100% exposto a todos os tipos de julgamentos, né? E parece que do outro lado existem pessoas perfeitas, né? Porque eu sempre falo, são os verdadeiros juízes da internet, né? Isso aí tem vários e a gente acompanha, né, os comentários e eu acho até que isso pode até ser um fator para te dizer assim, não, eu não vou desistir, eu vou estar ali, vou batalhar pelo meu, porque no fundo são pessoas que estão do lado de um computador, um celular, mas não sabem nem o texto de tudo que você está construindo, né? Como você falou, a questão dos corners e da sua equipe, todo mundo está trabalhando em prol, com certeza, de resultados positivos. É desgastante para as duas. Eu sempre falo que na semana que a gente está ali da luta de perder peso, quando a gente desce do octógono ali e sai com a vitória, todo mundo sai assim, ó, todo mundo morto, porque aquilo, claro que a gente faz todo um cálculo para bater o peso, é tudo estudado, é tudo acompanhamento médico, mas às vezes o corpo não responde da forma que você espera, pô. Às vezes um cálculo que você faz errado ali bota a perder o seu treinamento todo, e às vezes você não tem uma performance boa ali por conta de alguma coisa. E outra coisa, essa luta agora eu estava me sentindo muito pressionada. Eu sou humana também, eu acordo com preguiça, tem dia que eu não quero escutar, saber de luta. E eu estava muito pressionada ali porque eu vinha de derrota, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, entendeu? Eu vinha de derrota, minha adversária mudou. Até um dia antes, assim, eu liguei para minha esposa e eu estava me sentindo muito triste, assim, porque a perca de peso, ela mexe com a gente também, ela deixa a gente mais sensível ali. A gente dá valor a coisas que agora eu não daria, entendeu? Só abrindo um parênteses, o atleta, e no caso, por exemplo, da Kathleen,
ela perde em torno de quantos quilos na semana? Agora eu tô perdendo menos, tô perdendo 7. Mas geralmente menos, é 10. Que já não é o menos, né? São 7 quilos para perder numa semana, que tem todo um processo de desidratação, com acompanhamento médico. Tem que lidar com tudo isso. E aí o emocional vai lá pra cima. E, cara, eu tava assim, chorando, assim, mandei mensagem pra ela. Falei, caraca, eu tô sozinha aqui. Tá só eu e o Louro. Você não tá aqui, o Dedé não tá aqui comigo. Poxa, por que isso aconteceu? Eu tô aqui, tô precisando. Ela, ei, gratidão que você tá aí, gratidão que você fez, a gente está vivendo uma pandemia, você fez todos os testes, você não está contaminada, gratidão que você fez um camp, você gastou, você investiu em você, mas você vai lutar. E aí foi, pô, é verdade, pô, o que eu tô reclamando e tal, o Louro tá aqui comigo e foi eu. E muitas dessas pessoas, eu falo muito isso, quem é que está disposto a pagar o preço? Né? Porque é muito legal falar, nossa, vou estar no UFC, é meu sonho e tal, mas a gente vê, assim como tem atletas como você, né, que tá lá no UFC, que ao meu ver, na maioria dos atletas é o sonho, né, dos atletas, mas assim, quantos atletas também desistiram ao longo do caminho porque não estão dispostos a pagar o preço, né? Uma vez um atleta conversando comigo assim falou, não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar treinando, o sonho, né, de estar no UFC, eu vou continuar treinando e eu vou trabalhar para fazer um eixo. Mas eu falei assim, mas o seu treino para você ser uma lutadora de alta performance é o seu trabalho. Então se você busca ter um trabalho e um treino, tem alguma coisa errada, você tem que definir o que você quer para sua vida, porque algumas pessoas ainda têm como se o atleta não fosse, e eu já escutei, eu não sei, hoje graças a Deus as coisas estão melhorando, até me arrepio falando, porque algumas pessoas ainda têm como se o atleta não fosse uma profissão. Tu só treina, você só treina, você não tem ideia do que é isso não. Tu só treina, só faz isso. Eu convido essas pessoas que têm esse pensamento a passar apenas uma semana com a gente e acompanhar o que a gente faz, como é, e além de você dar seu tudo, seu máximo, você deixar tudo ali e você sobe no octógono e ainda tem 1 milhão de pessoas criticando você, pessoas que não te conhecem, pessoas que não sabem da tua história, que não sabem o que você passa, não sabem o quanto que é de... Cara, eu brinco com as meninas, né, eu falo, vou mostrar pra vocês como que eu subi no octógono. Era um passo e a vara verde tremendo, um passo e a vara verde tremendo, mas eu buscava não, eu sei que Deus está comigo e o que tiver de ser está escrito já, eu só vou lá ler. E mesmo assim, o tanto de pessoas que tinham criticando, porque você devia ter feito isso, você devia... Os julgadores, né? Os julgadores. Ô Kathleen, aproveitando que a gente está falando disso, nos bastidores eu conversei com a Kathleen, uma das coisas que eu tenho assim no meu dia a dia, né? Eu tenho alguns métodos que eu faço para poder ser mais produtiva, para organizar as minhas rotinas, planejamentos, enfim, tentar fazer com que eu consiga atingir um pouco além da expectativa dos meus clientes e dos atletas também. A Kathleen é uma atleta que também ela está aqui na OPA, a gente se dedica também para poder dar um suporte dentro do que está ao nosso alcance para ela. E assim, você tem algum método, assim, vamos dizer assim, porque você tem que acordar, treinar, preparação, descanso, como que você organiza suas tarefas, assim? Ou é tipo assim, não, a minha mente é que é o meu guia, como é que é? Assim, depende do momento que eu tô. Se é um momento de camp, se é um momento de preparação para uma luta, eu vou procurar o meu mestre, que é o Dedé, que organiza tudo, e ele vai montar uma tabela para mim. Kathleen, você vai fazer isso, segunda, terça isso, quarta-feira isso, quinta, na semana toda, sábado isso. Mas isso tudo aqui também é de acordo com aquilo que a gente conversou antes, com o meu corpo, como eu estou me sentindo, né? Agora bora falar, agora como que eu tô agora? Agora eu tô sem luta. Agora eu vou melhorar os meus efeitos, né? O que eu tenho dificuldade, porque no camp não existe evolução no camp. No camp existe você treinar uma estratégia para aquela adversária, né? Sim. Eu vou acordar, viver, tomar banho, respirar pensando nela, né? Uma pegada no kimono é pensando nela. A minha parceira de treino vai ter que imitar o que a minha adversária vai fazer. E existe todo um estudo. Existe tudo. Preparação física voltada para aquilo. O treino de jiu-jitsu, treino de muay thai, treino... Enfim,
né? Quantos treinos você realiza no dia, assim, normalmente? Cara, no dia, uns 3 treinos eu faço, né? O que a gente faz? A gente procura fazer pela manhã 2 treinos seguidos, né? Para o corpo entender que você fez mas são 2 treinos. E no final da tarde eu faço mais um. Então, dá 3 treinos no dia. E depende do dia da semana também, porque quando eu tenho um dia de sparring, né? O que é o sparring? É um ensaio para luta. Eu digo que para mim é pior que a luta. É pior que... literalmente uma porradaria da academia que não vale nada. Isso. E além disso, na hora da luta eu vou enfrentar uma pessoa que vai cansar junto comigo. No sparring não. Eu entro e a cada 2 minutos, a cada 3 minutos vai entrar uma nova pessoa ali me cobrando totalmente descansada ali. Então eu costumo dizer que é pior do que a luta, né? E além que a gente apanha de graça ainda, né? Então, aí agora eu vou voltar para o momento que eu tô agora. Então, o momento que eu tô agora é de evoluir. Agora que é minha hora de evoluir, né? Na hora que fechar a luta eu não vou evoluir, vou treinar para meu adversário. Então, eu vou treinar minhas dificuldades. Uma dificuldade que eu tenho, assim, que eu sempre tive, acho por isso também que eu tive essas 2 lesões no joelho, em minhas pernas. Eu nunca tive a perna muito forte, porque eu nunca gostei de malhar a perna, né? E isso é muito importante, cara. Nessa minha última lesão agora eu descobri o quanto que é importante você trabalhar a prevenção, né? Se você se prevenir, você não vai sofrer uma lesão. Então, se eu tivesse prevenido, tivesse todo esse trabalho que eu tenho agora aqui na Nova União, que é uma equipe grande, né? Muitos atletas hoje não sofrem lesão porque não sabem, né, que você tem que fazer isso, você tem que treinar, você tem que fazer uma prevenção. Então eu não tive, tudo meu foi na porrada, vou lutar MMA, eu vou fazer isso, eu vou me preparar para uma luta, e não é assim. Então agora eu já estou mais consciente, né? Já tenho essa maturidade, essa cabeça que eu preciso me cuidar para lá na frente eu evitar uma lesão, ficar mais tempo parado, né? Então eu vou aproveitar agora esse tempo que eu tô sem luta, mas é claro que se aparecer eu vou estar preparada, né? Eu vou estar pronta, eu sempre vou estar treinando no jiu-jitsu ali. Então agora o meu foco é realmente ficar muito forte na parte de perna. Eu sempre fui muito forte em cima, por conta do judô também, que a gente faz aquela disputa de pegada. Então eu sempre fui muito forte em cima, então agora eu quero fortalecer ainda mais minhas pernas, né? Não para ficar esteticamente bonita, né? Mas é claro que isso deixa a gente feliz, ainda mais mulher, né? Eu não vou mentir que agora eu tô me sentindo melhor, eu tô gostando mais de tirar foto, né? Antes eu me sabotava muito porque eu chegava num camp, eu sofria, ralava, chegava num corpo ali ideal, lutava, e aí quando passava minha luta eu não queria nem ouvir, eu queria voltar para Manaus e queria comer, e quando voltasse, fechasse uma luta, eu voltar. Pra voltar, entendeu? Isso não existe, isso é minha vida, né? Isso é meu trabalho. Isso é meu trabalho e tem prazo de validade, aquilo que a gente estava falando, né? Eu não vou fazer isso pelo resto da minha vida. E tem uma idade para isso. Então, graças a Deus, que agora eu consegui ver isso, né? Mais uma vez a minha esposa sempre falava, e a gente brigava muito, porque ela falava, ó, você não pode fazer isso, você tem que ver que isso é seu trabalho. Mas eu não saio pra festa, eu não faço nada, meu hobby é tomar refrigerante e comer. Ela, não, mas você não quer ser campeã? Pra ser campeã você tem que fazer o que ninguém faz. Não tem aquele teu refrigerante que tu gosta? Corta. Não tem aquilo que tu gosta de comer? Corta. Mas não vou dizer que você nunca vai comer, não, faça a sua dietinha. Uma vez na semana você come, você vai poder comer de tudo, mas regrada. E eu demorei muito, a gente brigava muito, e eu com a minha cabeça dura, não sei o que, mas ela quer meu bem, entendeu? E tipo, cara, nessa minha outra luta agora eu cortei peso muito bem, eu me senti muito bem, eu me senti muito forte, eu tô evoluindo cada vez mais, né? Por quê? Porque é aquilo tudo que a gente está conversando, é planejamento, é objetivo, a minha empresa é meu corpo. Como que eu vou evoluir se eu não tô, como que eu quero ter uma renda se eu não estou investindo na minha empresa? Se eu estou abandonando, como diz aquele ditado, o olho do dono que engorda o gado, né? Você precisa estar lá trabalhando, e o meu corpo é minha empresa. Se eu não cuidar da minha empresa, ela vai ficar em entregas baratas lá, vou entregar para alguém e torcer para que as pessoas trabalhem lá, e não é assim. Ninguém dá a força de vontade que a gente dá para o nosso próprio negócio, né? No seu caso, você é a sua própria ferramenta de trabalho, e no caso da gente, né, enquanto empresa, a gente que tem que se doar, né? Eu falo muito isso, porque
por mais que a gente tenha uma boa equipe, tenha uma grande equipe, bem selecionada, e quando eu montei a agência, né, já tem mais de um ano que eu montei, eu tive todo esse cuidado em selecionar o meu time, e por incrível que pareça, as pessoas que atuam hoje na OPA são de fora do Rio, porque eu me identifiquei com esses profissionais, são profissionais super competentes, mas eu falo muito isso, ninguém vai dar a vida pela minha empresa como eu, assim como você. E eu já peguei aqui uma frase que você falou, né? A gente tem que só é campeão, como é que é? Naquilo que a gente faz. Que eu falei agora. Essa frase que você falou agora pra gente ser campeão. A gente tem que fazer o que ninguém faz. Pra gente ser campeão, a gente tem que fazer o que ninguém faz. Gente, isso não é só pro atleta, isso é para qualquer pessoa, porque assim como a Catherine, ela dá o melhor para ela estar ali no topo das mulheres mundiais, né, do UFC, da luta, e assim como vocês que estão aí nos escutando, vocês têm que dar o melhor, seja na área de marketing, seja no show, seja em qualquer segmento, advogado, se você é design de interior, se você faz faxina, se você... Qualquer profissão você tem que fazer com excelência. Eu levo muito isso para minha vida, Catherine, porque até ao longo dos meus anos que eu sempre fui funcionária, eu encarei sempre o meu setor como se eu fosse dona desse setor. Isso talvez em alguns lugares pode não ser muito bem visto. Por quê? Porque a gente quer liderar, a gente quer dar o melhor. Não é todo dono de empresa, todo CEO que vai entender que você está fazendo bons olhos, empresa, né? Ele vai ver com os bons olhos. Mas eu prefiro dar o melhor de mim e saber que eu entreguei ali o meu cargo, a minha gestão com excelência, pensando no que as pessoas vão pensar, literalmente falando assim. Então, assim, vocês que estão aí, vocês têm que dar o melhor de si. A gente passou agora, estamos ainda nesse momento dessa pandemia que aos poucos estão voltando, ainda muito difícil para o mercado, muito difícil para vocês atletas, mas assim, foi uma fase eu até tinha anotado aqui para outra situação, mas se enquadrou bem para agora, persistência e resiliência. Por quê? Porque passamos de março até agora, a gente está em outubro, meses difíceis que a gente precisou se reinventar. Dentro de se reinventar, a gente precisou se manter, né? Você, enquanto atleta que não estava lutando, e no caso da Catherine, ela só recebe quando ela luta, né? Então vale ressaltar, se ela não tiver um patrocinador, ela só vai receber financeiramente quando ela luta. Então eu, enquanto empresa, eu tive que renegociar os meus contratos com os clientes, porque eu falo muito isso, a OPA é uma empresa muito humana. Então no momento que eu vi que aconteceu aquilo ali, eu chamei os clientes para uma reunião e falei assim, não, a gente está junto, vai apertar dali, vamos trocar dali, mas assim, eu estou com vocês. Então assim, foi uma fase da gente se reinventar dentro disso tudo. E a gente também se colocar e falar assim, caraca, mas eu quero, é o meu sonho. Então se vocês têm, né, um desejo, um sonho, alguma coisa que você quer ser muito bom nisso, como você falou, a gente tem que ser campeão, a gente não pode desistir, né? Então vai ter dificuldades, vai ter momentos ruins, vai acontecer coisas pedras no caminho que estão super inesperadas, né? A gente nos bastidores conversando de coisas que aconteceram até na minha agência nos últimos meses, que foram inesperadas. Eu perdi um sócio, né? O sócio faleceu e eu falei, cara, mas e agora? E eu tinha duas opções, ou eu ia passar o mês inteiro me lamentando, né? Ou simplesmente ia obviamente orar, né? É um sentimento muito de tristeza porque era um grande amigo, mas hoje a gente poderia seguir, e eu resolvi seguir porque isso é a minha vida. Então, enquanto em vida a gente está aqui, a gente tem que batalhar por isso. Catherine, só um outro acréscimo que eu queria falar, a gente fala muito de a rotina do atleta com a sua alimentação, né? E do lado de cá, da gente aqui, é outro mundo, né? A gente não tem essa cobrança que vocês têm de bater peso, de todo dia se pesar ali, contar. O Joel J, ele é minha inspiração, ele é nadador e hoje ele é um cara que ministra aulas aí no Brasil inteiro, tem cursos e mentorias, ele também é meu mentor e ele fala que ele olha o peso dele todo dia, né? Ele fala, eu acordo, eu olho meu peso. Se aumentar 500 gramas, eu já vou fazer alguma atividade para poder manter aquilo ali. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nos últimos meses, né, com a pandemia, muita gente desenfreou, falou, não, deixar a alimentação de lado e tal. Eu fui uma dessas pessoas que estava na minha cidade, e você sabe, quando a gente vai para a nossa cidade, a gente quer comer de tudo, né? E assim, estava na minha cidade, eu falei, não,
deixa pra Inclusive, lá. eu já quero ir lá pra tua cidade comer lá. Exato. Aqui está convidada a galera de Salvador. Quando a Kathleen visitar a cidade, a gente já sabe que vai ter que dar um city tour com ela para comer de tudo. E aí, dentro disso tudo, eu deixei pra lá, né? Falei, não, tô na minha cidade. Só que quando a gente voltou pro Rio, né? E aí, não que eu não deixasse de trabalhar, que eu continuei trabalhando, mas assim, a rotina, né? Voltou. Aí você sente aquele baque, porque você fala assim, caraca, não tô produzindo bem, não tô com concentração. E quando eu comecei a estudar sobre isso, muitas pessoas não sabem, mas a alimentação influencia em tudo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque muitas pessoas não sabem. Então, por exemplo, quando a gente come uma comida muito pesada, beleza, parece lógico, mas na verdade tem outros tipos de alimentos, né? Que influenciam para ter dor de cabeça, para ter concentração, né? Então, como é que é isso na sua... Então, a gente sente no corpo, né? Outro ditado, né? Que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Quando a gente só quer saber de comer, depois que a gente vai sentir. Isso a gente sente no corpo, né? Eu também, minha esposa, a gente treina. E quando a gente come e vai treinar no outro dia que a gente come uma coisa que está fora, ali a gente sente. A gente cansa mais rápido, a gente fica lento, parece que a gente não raciocina. Então, é verdade que a gente é o que come. Isso aí é uma das verdades absolutas. Então, assim, quando aconteceu esse período de pandemia, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu já fiquei muito tempo parada no tempo, só que eu vou usar essa pandemia para estar um passo à frente. Eu não vou mais estar um passo atrás de ninguém. Então, quando começou tudo isso, a gente sentou para conversar e a gente mora perto da academia, né? E onde a gente mora é a Zona Sul, é tudo muito caro, né? E a gente paga de um valor caríssimo num apartamento que a gente se esbarra todo o tempo esquivando um do outro, né? Então a gente conversou, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar, a gente vai para Manaus, vamos lá para casa da minha mãe. A gente só sabe que tem que se isolar, não sabe que remédio, não sabe o que fazer, tempo, né, e nem quanto tempo isso vai durar. E vamos lá para casa da minha mãe, que lá tem um quintal, a gente vai treinar. Então foi isso que a gente fez. Então lá a gente foi treinando, todo dia a gente fazia. A gente falava com o nosso preparador físico, a nossa amiga também, a treinadora Bianca, que ela mandava treino pra gente, a gente fazia. A gente mandava mensagem para os nossos professores de kickbox, para os nossos amigos de kickbox, ele mandava. Quando era treino de chão, aí a gente sabia, né? A gente fazia a nossa parte de chão. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Eu já dei muito passo para trás, já fiquei muito tempo para trás. Então, quando isso tudo passar, eu quero estar um passo à frente de tudo. Então aí que eu comecei a mudar também. E isso tudo foi um start para mim também. Porque eu ficava lá em Manaus e eu voltava para academia super pesada. E eu tinha um trabalhão todo para poder estar 100% para uma luta. E até brincaram com a gente quando a gente voltou de Manaus. E eu tava magra, né? Falava, meu preparador físico até falou, caramba, é o fim do mundo mesmo, o mundo vai acabar. Porque coronavírus e Kathleen voltar de Manaus magra, eu vou me preparar para o apocalipse. Daqui a pouco os zumbis vão aparecer. Então eu vi que foi muito mais prazeroso para mim. Eu fiz um camp onde eu curti bastante, onde eu estava feliz, eu estava satisfeita de estar ali, porque eu não fiquei restrita. Já pensou você ter que enfrentar uma maratona de treino restrita, né? Então não é mais um sacrifício para mim, é um estilo de vida agora. Todo dia eu acordo, eu me peso, eu vou lá, opa, já tô aqui, já tô bacana aí. E assim, é muito importante, eu tenho me cobrado muito com isso, porque acho que a gente precisa entender também que isso é a nossa saúde, né? A gente negligencia muito, porque nós temos aquela busca incessante pelo trabalho, pela produtividade, por ser bom, mas assim, quando eu tive o Covid, eu senti muito isso. E eu sempre falava assim, nada vai me parar. E veio uma doença como essa e me parou por 20 dias. Eu fiquei 20 dias em uma cama que eu não conseguia ter produtividade, eu não conseguia pensar, o celular, eu não conseguia ver a luz do celular, porque isso me incomodava. Então, assim, desde ali eu falei, não. Então, e isso também o Joel J é uma coisa que ele fala muito e hoje eu coloco isso na minha frente. Para vocês, se a gente puder, assim, se eu puder também dar um conselho para quem quer que seja, existe uma lista de prioridades, e a prioridade é sempre saúde, família e trabalho. Porque sem saúde você não consegue cuidar da sua família, né? E sem o trabalho você não consegue dar o suporte para todos eles, né? Então é meio que uma tríade assim que a gente coloca, eu tenho colocado isso para minha vida. E só pra gente, que a gente já tá chegando
praticamente ao fim do nosso bate-papo, mas um dos pontos também que a Catherine falou sobre rotinas. Rotina, eu encaro a rotina como uma coisa boa, porque quando você consegue ter o dia a dia, o controle, o planejamento, você consegue produzir melhor, você consegue viver melhor, né? Você consegue cuidar melhor das suas tarefas. E outro ponto que você falou, empatia, se colocar no lugar do próximo, que eu acho que se a gente fizer isso, com certeza a gente vai viver num mundo melhor, né? Num mundo onde as pessoas se colocam no lugar, onde elas amam mais, onde elas querem o mesmo que querem para si, né? Querem para os seus próximos também, para as pessoas que estão às suas voltas. Então eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar: amor, humildade também, porque a gente já viu vários exemplos, né, que quem se exalta Deus humilha. Então a gente está aqui para servir, a gente tem que ter humildade. Se a gente pode ter o talento que for, se a gente não tiver humildade, a gente não sai do lugar nenhum, de reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, que até aquele faixa branca que tem lá na academia tem parcela no seu sucesso, porque sozinho você não chega a lugar nenhum, você tem que reconhecer isso. E é isso que eu quero deixar, humildade, empatia e amor. É isso, galera. Estamos aqui encerrando mais um OpaCast. Eu estou muito agradecida, vários insights aqui com a Catherine, várias mensagens. Então, se vocês escutarem novamente, vocês vão ter vários gatilhos. Depois eu vou dividir com vocês. Aproveitem e deixem aí no nosso comentário lá no feed quem que vocês querem no nosso próximo OpaCast, quem vai ser o nosso próximo convidado. Obrigada, Catherine, mais uma vez.